Glórias a Deus. Quero desejar um dia abençoado, um dia agraciado, debaixo da paz, da misericórdia, do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Quero agradecer ao Senhor por mais um dia, pela vida dos meus irmãos, das minhas irmãs, dos nossos familiares. Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente do alto da cabeça à planta dos pés. A palavra está em Isaías, capítulo 61, de verso 1 em diante, onde o Senhor diz assim: O Espírito do Soberano, o Senhor, está sobre mim, porque o Senhor me escolheu para levar as boas notícias de salvação aos pobres. Ele me enviou para consolar os que estão com o coração aquebrantado, anunciar liberdade aos cativos e libertação das trevas aos prisioneiros. Ele me enviou para anunciar a chegada do dia em que o Senhor vai mostrar a todos a sua graça. Glórias a Deus. E também o dia da vingança do nosso Deus. Ele me enviou para consolar os que choram e dar a todos os que estão de luto em Sião uma bela coroa em vez de cinzas sobre a cabeça, o óleo de alegria em vez de lágrimas, e um manto de louvor em vez de um espírito triste e abatido. Eles serão chamados Carvalhos da Justiça, árvore que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Glórias a Deus. Aqui, meus irmãos, o Senhor fala que Ele anuncia a boa nova àqueles que estão em cativeiros, aos pobres que o Senhor fala, né? Aqueles pobres financeiramente, mas aqueles pobres que não ainda ouviu falar do Senhor, aqueles que ainda não ouviu o Evangelho, porque, graças a Deus, nós somos abençoados, que a gente ouve a palavra, nós temos os nossos cultos, a gente tem a internet aí, né, que está muito falando sobre a palavra, mas tem alguns países que ainda não ouvem, tem pessoas ainda que estão sem ouvir a palavra do Senhor. Então, o Senhor usa os seus para levar a boa nova. Agora, com a internet, tem ajudado e abençoado muito. Então, o Senhor diz que aquele tempo de tristeza já passou, aquele tempo de dificuldade já passou, mas que a glória dele irá se manifestar para que todos vejam o que o Senhor vai proporcionar. Que em vez de cinzas, o Senhor vai abençoar com a coroa. Em vez de tristeza, o Senhor vai abençoar com a alegria. Em vez de luto, o Senhor vai trazer alegria, vai trazer a bênção, vai trazer a salvação. Glórias a Deus. E o Senhor é aquele que ainda, ele diz que serão chamados cavalos da justiça, porque o Senhor é justiça, o Senhor faz justiça para com os seus, no tempo dele, na hora dele, ele faz. E ele ainda diz assim: cavalo da justiça, árvore que o Senhor plantou para a manifestação da sua glória. Nós, filhos, somos plantio do Senhor, o Senhor que nos fez com suas próprias mãos, para que a gente venha, para que a gente venha dar bons frutos e para que a gente venha frutificar e que a gente venha também ver a manifestação da glória do Senhor. Meus irmãos, esta está a palavra em Isaías capítulo 61, de verso 1 a 3, que diz que eu fiz essa leitura e o que o Senhor aqui nos deixou bem claro, que ele manifestará o poder, a glória dele, o poder dele será manifestado para aqueles que estão em cativeiros,
para aqueles que são pobres, e que a glória dele será manifestada no meio dos seus. Glórias a Deus. E a gente sabe que o Senhor faz. Ele faz o que ele promete. O que ele promete, ele faz, ele cumpre. Porque Deus não é homem para mentir e nem que sua palavra não se cumpra. Então, no tempo dele, no momento dele, o Senhor faz. Vou orar baseado nesta palavra, para que os meus irmãos e as minhas irmãs venham, que a gente venha juntos abençoar aqueles que ainda não ouviram o Evangelho, aqueles que precisam da palavra, precisam de um conforto, que agora está aprisionado em um luto, aprisionado em uma preocupação de alguma dívida, nas preocupações adversas dos boletos para pagar, né? Aprisionado em uma tristeza que o maligno faz assim, lança as setas para que a gente não venha ter paz, para que a gente venha estar com a mente da gente preocupada. Então, há tantos e-mails e diversos. Então, o Senhor diz que é para levar a palavra para os seus, desta forma, e que todos vejam o poder da glória dele ser manifestado. Ao invés de tristeza, o Senhor vai dar a coroa da glória, de que é alegria, que é um renovo, que é uma solução, que é um tempo de aguardar, esperar e confiar no Senhor. Vou orar em cima desta palavra, meus irmãos, para que a gente venha ver o poder do Senhor, aqueles que estão em cativeiros, aqueles que estão preocupados, aqueles que estão em lutos, coração triste, sem saber o que fazer e como resolver, algo que venha, que esteja tirando a paz de vocês, a preocupação de vocês do decorrer da semana para se resolver, que o Senhor venha. Vamos aguardar e esperar o Senhor manifestar a sua glória, que Ele vai nos abençoar. Amém? Senhor Deus, Pai Todo-Poderoso, aqui estou, Pai. Senhor, me coloco, Senhor, me coloco rendida aos teus pés, Senhor, junto com meus irmãos e com minhas irmãs, Senhor. Sabemos que o Senhor é aquele, Pai, que manifesta a sua glória de ânimo, sua glória de paz, sua glória, Pai, de bondade, de alegria, de providência, porque o Senhor é um Pai amoroso e cuidadoso e zeloso, e é um Pai que nos dá a providência, Senhor, e que usa os seus para ir até os seus que estão em cativos, para dar uma palavra, para dizer que acalme, confie que eu estou trabalhando. Eu sou o Pai que vejo tudo, que sei de tudo e vejo tudo. E na hora eu vou agir e farei justiça, mas justiça é no meu tempo, não é no tempo de vocês, filhos. Não é no tempo de vocês, filhas. É no meu tempo e eu farei. Deixe tudo comigo, porque eu sou aquele que vejo o oculto e o escondido. Eu sou onisciente, onipotente e onipresente. Amém? Que o Senhor Jesus, meus irmãos, venha nos abençoar ricamente com chuvas de bênçãos, porque Ele nos dê uma semana vitoriosa, uma semana de bênçãos, de alegria, de resolução dos nossos problemas. Amém? Que o Senhor Jesus nos abençoe ricamente e poderosamente, do alto da cabeça à planta dos pés. Amém, meus irmãos? Fiquem todos com Deus. Senhor Jesus nos abençoe.